Uma vez, eu li um livro que dizia que se apaixonar era como flutuar, mas o amor que eu sentia por você não me fez pensar que eu estava flutuando. Me apaixonar por você foi como cair. Cair de um abismo bem escuro e profundo. E quanto mais eu caía, quanto mais próxima do fundo eu estava, mais apaixonada eu me sentia. Oi gente, meu nome é Renata Ramos e esse aqui é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma duologia que entrou para a lista dos meus livros favoritos. Bom, os dois livros que eu vou falar hoje, o primeiro se chama Com Amor Charlie e o segundo é Com Amor Cailan. E o primeiro livro ele vai contar a história da Charlie, uma jovem que está ingressando na universidade e um dia, enquanto ela está em uma cafeteria com as amigas dela, conversando, ela encontra um menino chamado Cailan, que é conhecido ali na comunidade como um dos maiores cafajestes. O Cailan, ele também gosta da Charlie nesse primeiro momento e ele escreve na mão dela o número de telefone dele para ela entrar em contato. A Charlie entra em contato, mas o Cailan ele não responde, ele não corresponde, ele não atende o celular e aí ela já logo descarta ele e esquece e continua seguindo a vida dela. Só que algumas vezes, enquanto a Charlie está indo para a universidade, dentro do próprio campus, ela encontra o Cailan e ele começa a perguntar por que ela não ligou para ele, por que ela não mandou mensagem, e aí começa essa relação entre os dois. Acontece que a Charlie e o Cailan eles acabam engatando um pouco depois um namoro e infelizmente esse namoro ele acaba de uma forma turbulenta e anos após este término a Charlie acaba escrevendo uma carta com vários motivos do porquê ela odeia o Cailan. O fato é que esse relacionamento dos dois entre a Charlie e o Cailan ele é um relacionamento muito abusivo e isso acaba prejudicando os dois de uma maneira muito forte. O livro ele é muito bem escrito, a história é muito bem contada e o relacionamento você consegue ver todas as faces dele e todos os momentos pelos quais eles passam juntos. Ele é um relacionamento curto e que termina de uma forma não tão legal devido a algumas atitudes abusivas do Cailan. Cailan é um Chernobyl. E esse término ele acaba ficando marcado tanto para ela quanto para o Cailan, porque foi um relacionamento muito intenso e que passou por diversos momentos que não foram legais para os dois. Esse primeiro livro ele é ótimo, eu li ele em poucos dias, ele é bem curtinho e ele está disponível lá no Amazon Reading, que é totalmente de graça para quem é assinante do Amazon Prime Video. Então a Charlie ela escreve essa carta pro Cailan e envia para ele alguns anos depois desse término do relacionamento, porque um dia ela assiste o Cailan jogando futebol e aí ela lembra dele e resolve escrever pra ele o porquê que ela não conseguiu esquecer ele até hoje e porquê que todas as atitudes dele fizeram com que ela o odiasse. E vamos para o segundo livro, que é Com Amor Cailan. Então esse segundo livro ele vai ser a réplica do Cailan para a Charlie. Ele vai responder essa carta dela e ele vai contar os motivos do porquê ele ama ela. Gente, esse segundo livro, não que o primeiro não seja bom, o primeiro é maravilhoso, você consegue ler muito rápido, ele te prende, mas esse segundo ele vai contar toda a história de vida do Cailan e do porquê que ele é assim, porquê que ele age da maneira que ele age, porquê que ele tem esse histórico abusivo na vida dele. É legal ressaltar que, com a Charlie, o Cailan ele não é uma pessoa tão agressiva, mas com outras pessoas que tentam se aproximar dele, ele tem essas atitudes bem escrotas e de caras que não merecem a menor credibilidade. E aí o Cailan vai contar a história de vida dele, o que aconteceu lá no passado dele pra ele ser assim hoje. Gente, a história do Cailan é muito legal, é muito interessante conhecer um pouco mais da personalidade dele e da família dele e de onde ele veio, que é isso que vai se passar. E ele também vai escrever uma carta. Então, os dois livros eles são em formatos de carta bem longa, de 100 e poucas páginas eu acho, porque em ambos cada um vai contar a sua perspectiva do relacionamento e o seu ponto de vista, e acredito que muitas coisas não ficaram esclarecidas tanto pro Cailan quanto pra Charlie. Eles simplesmente tiraram conclusões e não foram buscar a verdade. Então em ambas as cartas a gente consegue ver isso e o esclarecimento de alguns fatos. Bom, nessa carta do Cailan tem muitas frases legais, a perspectiva dele é uma perspectiva muito bonita, o formato com que ele escreve, eu destaquei diversas frases do livro do Cailan, porque ele é muito mais profundo do que a Charlie e
é legal a gente entender por que ele fazia o que fazia, por que ele tinha algumas atitudes não tão legais. E o fato dele também explicar pra Charlie coisas que ela não deixou ele nem se explicar. Fatos que ele conseguiu explicar pra Charlie através dessa carta, de momentos e assuntos em que ela simplesmente não quis ouvir ele, não quis ouvir o lado dele. E também é interessante ver que, na perspectiva do Cailan, ele acha que a Charlie nunca acreditou no relacionamento deles e que ela deixou o fator e a fama dele de cafajeste se sobressair e ficar ressaltado na cabeça dela, na mente dela, e isso fez com que ela não se deixasse aproveitar o momento entre os dois e curtir a relação. Claro que isso não exclui todas as coisas escrotas que o Cailan fez, mas é interessante também a gente olhar pelas duas perspectivas. Ambos os livros são muito legais e o livro do Cailan, o Com Amor Cailan, está disponível lá no Kindle Unlimited e vale muito a pena vocês conferirem. O final dessa duologia ele vai acontecer no livro do Cailan, e para algumas pessoas que não conseguem entender sobre o que realmente é essa duologia, talvez não seja tão agradável esse final, mas eu gostei bastante. E pra mim foi uma surpresa esse final. Eu acreditava que ia acontecer alguma outra coisa, mas foi bem surpreendente e necessário para as pessoas entenderem que, por mais que tenha aquele amor que a pessoa nunca esqueceu, talvez ele não fosse o certo, ou também vai encontrar a sua própria companhia como a melhor. Então, gente, eu gostei bastante dessa duologia. Eu gosto muito de livros que tratam dessa temática romântica e imperfeita, porque eu acredito que é isso que nós somos, totalmente imperfeitos. E fica a dica pra vocês: o Com Amor Charlie está disponível no Amazon Reading e o Com Amor Cailan está disponível no Kindle Unlimited. Espero que vocês gostem da minha dica, vale muito a pena conferir esse relacionamento que não foi perfeito. Fica a dica, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e um grande beijo. Tchau!